Manhã. Clara manhã de sol rompendo as brumas, como um barco vermelho a singrar entre espumas. Campo de luta. O sol onde é um gladiador selvagem e tinge com seu sangue a sombra da paisagem. Jesus, depois de orar a noite inteira, envolto em manto singelo, o cabelo revolto, a barba em exalinho, as sandálias manchadas pelo vermelho pó das longas caminhadas, ensinava no templo apresentando ao povo a larga nitidez de um horizonte novo. A manhã do porvir, imensa, inatingida, a nova Canaã, a terra prometida, que Moisés procurou no meio do deserto. Parecia tão longe e estava ali tão perto. Ele era a porta aberta, o ensinamento, o exemplo. Nisto, um bando sinistro avançava pelo templo. Escribas, fariseus, num cínico mistério. Prendamos a Jesus, matemos a mulher. Em meio ao burburinho, uma jovem bonita, pálida, maltratada, atirada e maldita pela lei de Moisés, esperava a sentença, o prêmio do pecado, a negra recompensa de um ilícito amor. Envergonhada e muda, aguardava o suplício, a pedra pontiaguda que em seu corpo moreno, inferida medonha, selaria a desgraça, o martírio, a vergonha. Depois a treva imensa, e um corpo ensanguentado, expostos para o exemplo, o prêmio do pecado. Fora presa em seu leito imundo, e deletério no instante em que a paixão se fizera adultério. No intenso vozerio, uma voz se levanta. Jesus de Nazaré, que dizes dessa santa? Mereces a maldição que a nossa lei ensina? Ou merece o perdão que é da tua doutrina? Jesus indiferente, alheio à multidão, abaixa-se a escrever com o dedo no chão. Depois ergue-se altivo, os olhos vivos, a alma profundamente clara, imensamente calma, e destrói a pergunta em um único brado. Lance a primeira pedra, o que não tem pecado. Abaixa-se de novo o Pai dos Evangelhos, e o povo se dispersa, a partir dos mais velhos. Só Jesus e a mulher, o perdão e o pecado, a negra escuridão e o dia iluminado. A humilde pecadora aguarda comovida o fim que lhe daria o que lhe dera a vida. Ninguém te condenou? Pergunta o Nazareno. Ninguém, Senhor, ninguém. Pois nem eu te condeno. E erguendo meigamente os olhos paternais, falou: Podes partir. Mulher, não peques mais. Leamos Mateus 11, versículos 28 e 29. Disse Jesus: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas.
Boa noite a todos aqueles que fazem a Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. É um motivo de grande alegria novamente estar junto com os irmãos refletindo nas Escrituras Sagradas. Meu boa noite também a você, amigo, que não é membro da Igreja em Casa Amarela, mas que tem acompanhado as reflexões bíblicas. Estamos celebrando a Páscoa, estamos no caminho da ressurreição e hoje nós daremos o terceiro passo. Para tanto, eu vos convido a que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 4 e 5. E fiquem com a Bíblia aberta, pois nós iremos acompanhar a leitura de outros textos da Escritura Sagrada. Diz assim João 13, versículos 4 e 5. E tendo Jesus levantado-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois Jesus deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar os pés dos discípulos com a toalha com que estava cingido. Meu querido amigo, meu irmão, João capítulo 13 é praticamente o último encontro formal, propício para ensinar algo que Jesus tem com os seus discípulos. Por isso que eu digo sempre que João capítulo 13 tem um clima de leitura de um testamento, porque ele era praticamente o último encontro, o encontro derradeiro de Jesus com os discípulos. Depois dali viria a realidade da cruz. E não é sempre assim? O último encontro, aquele encontro derradeiro, o mestre dá aos seus discípulos aquelas orientações finais, aquelas orientações que ele considera as mais essenciais e importantes. Portanto, entender o que aconteceu em João capítulo 13 é, de certa forma, entender as orientações finais dos discípulos, de Jesus aos seus discípulos. É compreender aquilo pelo qual Jesus quer ser honrado hoje nas nossas vidas. É um testamento que Jesus deixa. Eu queria começar destacando de João capítulo 13, desse momento quando Jesus lava os pés dos discípulos, que esse momento nos ensina, primeiramente, que o Evangelho, ele é doação. Evangelho é doação. Veja bem, no início do Evangelho, quando nós temos um encontro com o Evangelho, quando tudo começa, a base, o início do Evangelho, não se resume às nossas obras, nem à nossa capacidade moral, nem aos nossos méritos, e muito menos às nossas virtudes espirituais. O Evangelho não começa com as nossas qualidades pessoais. O Evangelho também, ele é mais do que um sistema ético. É óbvio, é claro que o Evangelho tem uma ética. Mas o Evangelho, ele é mais do que isso. O Evangelho é doação. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer esforço humano, Evangelho, meus amigos, é dom de Deus, é dádiva do Pai, é presente de Deus. Eu acho muito profundo e tocante saber que Deus doa-se a nós. E veja bem, Deus não doa algo, Deus doa-se a si mesmo na pessoa de Jesus. Percebeu? Deus não doa algo, ele doa-se a si mesmo na pessoa de Jesus. E essa doação é muito bem retratada quando Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Essa mensagem do Evangelho, de um Deus que é doação, ela é capaz de abalar as colunas de sustentação das imagens de Deus que foram construídas ao longo da história humana, que mostram um Deus muito diferente do Deus revelado em Jesus, que serve, que se doa em amor. Mostram um Deus que é ao contrário, um Deus que quer esmagar o pecador. Um Deus que toma a forma de servo é algo inimaginável nas concepções de Deus ao longo da história. Paulo registra essa percepção acerca de Deus em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, quando Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Escute bem, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E vejam esse final. Por isso, exatamente porque Jesus tornou-se servo, por esse motivo, Deus o exaltou, exaltou a Jesus soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Percebeu? O nome de Jesus é sobre todo o nome, não por um ato poderoso que abale as estruturas do planeta Terra, mas o nome de Jesus é sobre todo o nome porque Jesus tornou-se servo, porque Jesus se ofereceu em doação. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus está dizendo que ele quer ser lembrado como um rei que adquire autoridade, não pelo medo, não pela violência, mas pela atitude de doação e de serviço ao próximo. Portanto, honra o nome de Jesus quem testemunha que o evangelho é pura doação e graça. Mas no texto que nós lemos desse encontro onde Jesus lavou os pés dos discípulos, há algo interessante. Pedro não quer aceitar os termos do testamento. Pedro não quer aceitar a doação. É muito interessante a gente perceber que Pedro não quis permitir que Jesus lavasse os seus pés. Na verdade, Pedro nos representa com essa atitude. Pedro representa todos nós quando não aceitamos pela fé a graça dos dons de Deus. Quando achamos que sempre temos que fazer algo para que Deus derrame sobre nós os seus dons. Pedro representa todos aqueles que acham que conquistaram o amor de Deus por conta das suas obras. Esses que acham que conquistam o amor de Deus por conta das suas obras, ainda não se entregaram ou não compreenderam totalmente a graça. Pedro, ao não aceitar que Jesus lavasse os seus pés, representa todo aquele que se acostumou com o Deus do sucesso, o Deus rei, o Deus imperador, o Deus dominador, majestade, como os reis desse mundo. O encontro de Jesus e a sua atitude de lavar os pés dos discípulos revela que a grandeza de Deus é diversa da nossa ideia de grandeza. A grandeza de Deus, ela consiste em descer na humildade em serviço, no autodespojamento. Lembram o texto de Paulo? No autodespojamento, na radicalidade do amor. Não é o Deus do sucesso que tantos homens querem, mas é o Deus do amor, do serviço, é o Deus da entrega. Mas em terceiro e último lugar, esse encontro, quando Jesus lava os pés dos discípulos, nos diz que nós devemos receber esse dom, mas sem passividade. A doação de Deus, por meio de Jesus, que veio para servir e não para ser servido, jamais deve produzir em nós passividade. Somos chamados pelo Evangelho a fazer a mesma coisa que Jesus fez por nós, uns pelos outros. O Evangelho nos alerta a não permanecermos destinatários passivos, letárgicos, que assistem passivamente essa doação de Deus. O amor de Deus, em doação, cria em nós uma dinâmica, produzindo uma vida que também está disposta a se doar no serviço ao próximo. Em seu testamento, nas suas derradeiras palavras, aí em João 13, Jesus diz: Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou o Senhor. Ora, continua Jesus, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13, versículos de 13 a 15. Jesus continua suas últimas e decisivas orientações dizendo, lá em João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Queridos irmãos e queridos amigos, a doação em serviço ao próximo e a vivência do amor fazem parte das últimas orientações que Jesus deu aos seus discípulos. Compõem o testamento de Jesus. Honra o nome de Jesus. Honra o nome de ser discípulo de Jesus. Honra a memória de Jesus. Toda comunidade que fizer do amor ao próximo, que fizer do serviço ao próximo, elementos centrais de sua espiritualidade. Isso é tão significativo, não é, meu irmão? Nós vivemos numa época que o Deus que se prega, que o evangelho que se prega é o evangelho do sucesso, é o evangelho da vitória, é o evangelho do venha a nós, é o evangelho intelectualizado, o evangelho excessivamente dogmatizado e cheio de teologia, que são importantes, mas há muitas vezes excesso. Nós devemos ter uma vida cristã pautada fundamentalmente, essencialmente nessas orientações de Jesus, que são as orientações derradeiras. Portanto, hoje, nesse terceiro passo, o Evangelho nos convida e nos conclama a que sejamos uma comunidade do serviço e que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Esse é o selo de qualidade do discípulo de Jesus. Honra o nome de Jesus, honra o Evangelho, vive o Evangelho. Toda comunidade que faz do serviço e do amor uns pelos outros o seu oxigênio. Portanto, que essa lição de lavar os pés que Jesus nos deu nesse último encontro com seus discípulos fale ao nosso coração. Amanhã nós estaremos de volta para o quarto passo rumo à ressurreição. Que Deus possa nos abençoar e continuemos orando por toda a situação que aí está e pelos nossos irmãos que estão adoentados. Deus abençoe a todos. Amém. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão, Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. De buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Vivi sem motivo, vivi sem razão, a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue